Bendito seja Deus. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Vamos ler então? Diz assim o texto da palavra do Senhor. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali, assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam em si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém? Bendito seja Deus. Normalmente, irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós buscamos extrair dela algum ensinamento que possa produzir em algum nível edificação para as nossas vidas. Este é o fundamento da palavra de Deus. É um referencial através do qual nós podemos conhecer mais da vontade de Deus para com o ser humano. Nós podemos compreender mais este plano maravilhoso que diz a palavra do Senhor, que desde antes da fundação do mundo Ele traçou e que em Cristo Ele consumou, nos dando acesso assim a termos novamente esta comunhão maravilhosa com Deus. Mas para além, irmãos, de muitos ensinamentos que nós podemos extrair da palavra do Senhor e que dizem respeito essencialmente à espiritualidade, existem outros valores que estão inseridos na Bíblia Sagrada e que nos servem também como um referencial para que nós venhamos viver a vida nesta terra, não somente tendo uma boa relação para com o Senhor, mas também desenvolvendo relações de convívio, relações com os nossos semelhantes ou com o próximo, como o próprio Senhor Jesus muitas vezes indicou que deveríamos fazê-lo. Um desses textos, a exemplo, é o texto de Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja, ele vai dizer: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Percebam que muitos desses valores inseridos neste pequeno versículo de Filipenses não dizem necessariamente respeito à nossa relação com Deus, mas muitos deles estão associados à nossa relação em algum nível com o próximo. E particularmente, irmãos, esse texto que nós lemos nesta noite, para além de nos contar um momento em que Jesus opera mais um de seus sinais extraordinários, dentre outros tantos que muitas vezes ele fez, este texto vai exaltar, para além do contexto espiritual, o valor de uma amizade. O texto em si inicia-se dizendo que alguns dias depois, Jesus entrou novamente numa cidade. Entrou na cidade de Cafarnaum, é o que vai nos dizer o versículo 1, a parte A desse texto que nós lemos, no Evangelho de Marcos. Jesus, como costumeiramente fazia, ele andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, anunciando as boas novas, pregando o Evangelho,
anunciando a graça, o amor, a misericórdia, a bondade de Deus, revelada através de seus próprios ensinamentos. Anunciando para aqueles que o ouviam que Deus havia proposto um novo caminho. Deus havia proposto um meio através do qual eles poderiam novamente desenvolver um vínculo de comunhão com Ele. Jesus vem anunciando o perdão de Deus, o amor de Deus. E nesse contexto particularmente, o que se nos diz é que Jesus novamente, em meio a um desses momentos em que ele desenvolvia o ministério para o qual Deus o enviou a essa terra, ele chega novamente em uma determinada cidade, a cidade de Cafarnaum. O nome Cafarnaum significa aldeia de Naum, não o Naum bíblico. Não existe nenhuma referência no texto bíblico que possa associar esta aldeia com o profeta Naum, aquele do Antigo Testamento. Mas o fato é que quando esta aldeia ela foi gerada em função da sua localização geográfica. Ela era essencialmente uma aldeia de pescadores, porque ela fica próximo ao mar da Galileia. Ali inicialmente se reuniu uma colônia de pescadores, seguramente orientados ou direcionados, ou quem sabe tendo por um dos seus patriarcas, um homem chamado Naum. Daí o nome aldeia de Naum, e posteriormente Cafarnaum. Ao tempo em que ela iniciou, era uma aldeia muito simples, que abrigavam pessoas simples, pessoas que tinham por ofício a pescaria e que levavam uma vida simples, a vida comum do dia a dia, para aquele período histórico, para aquele momento histórico, para aquela geografia onde os eventos estão ocorrendo. Agora, irmãos, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós temos que nos atentar para alguns detalhes. Nós devemos tentar extrair do texto alguns ensinamentos que estão inseridos dentro do seu contexto. E para que isso aconteça, é necessário que nós procuramos olhar de forma mais profunda para os textos bíblicos. Mesmo num texto simples como este, uma história simples como esta, que a partir do capítulo 2 de Marcos nos é contada, como nós fizemos leitura nessa noite. Inicialmente, como eu vos disse, a cidade ou a aldeia de Cafarnaum era uma aldeia muito simples. Só que agora, neste momento em que Jesus está desenvolvendo seu ministério, e que ali ele está apregoando a palavra de Deus, Cafarnaum já não era mais uma aldeia pequena. Cafarnaum agora havia recebido o status de cidade. Todos os textos que nós vamos encontrar no Novo Testamento fazendo menção a Cafarnaum, não a associam mais como a antiga aldeia de Naum. Agora, quando os textos referem-se a Cafarnaum, eles referem-se como uma cidade, diferente de outras localidades bíblicas. Os irmãos vão, por exemplo, lembrar da aldeia de Betânia, onde morava Lázaro e as suas irmãs Marta e Maria. Quando o texto se refere a Betânia, ele deixa claro que era uma aldeia, porque era uma pequenina cidadela que existia lá naquele lugar. Mas quando a Bíblia fala de Cafarnaum, não se associa Cafarnaum a uma aldeia, sim a uma cidade. Isso se deu, irmãos, principalmente em função da localização geográfica de Cafarnaum. Ela ficava ao norte de Israel, da Palestina. A leste da cidade de Cafarnaum ficava a Via Maris. Lembre-se que naquele período histórico, Roma estava governando praticamente sobre a maior parte do mundo conhecido, inclusive sobre a nação de Israel. E uma das políticas de expansão do Império Romano era a criação de estradas. Por todo o Império Romano se criavam estradas, e havia uma delas que era uma das principais, que era a Via Maris. Era uma estrada muito grande que ligava determinadas regiões lá do Oriente e que servia essencialmente para a comunicação entre as cidades, para que o comércio se intensificasse, para que ficasse mais fácil também o controle do Império Romano. Daí até hoje a gente tem aquele ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma. Esse é um ditado antigo, que advém justamente neste momento histórico, momento em que Roma dominava sobre todo
o mundo conhecido daquele tempo, podemos dizer. E o fato de Cafarnaum ficar próximo da Via Maris lhe concedia alguns privilégios, porque muitos comerciantes passavam por aquela região, muito próximo à cidade. E isto fez com que a cidade viesse a florescer, com que na cidade de Cafarnaum, outrora uma pequena aldeia, agora se desenvolvesse muitos pontos de comércio. Agora, na cidade de Cafarnaum, existe muitos locais onde aqueles que atravessam a Via Maris, por vezes, param para negociar. Isso fez com que a cidade prosperasse naquele período. E quando isso aconteceu, naturalmente, os habitantes da cidade se tornaram, de certa forma, altivos. Porque agora a cidade não tem mais aquele mesmo status que tinha de aldeia. Agora ela é uma cidade, para os tempos bíblicos, considerada uma cidade grande. Mas o fato é que a Bíblia nos diz, e isso nós temos muitas referências nos mostrando esta realidade que agora a cidade está vivenciando, é que a cidade prosperou e os seus habitantes se tornaram pessoas de certa forma altivas. Tanto que quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, no texto de Lucas, no capítulo de número 10, no versículo 15, o que nós vamos encontrar é uma repreensão da parte de Jesus. Ele dizendo para os habitantes de Cafarnaum, referindo-se a eles, dizendo: "E tu, Cafarnaum, que te levantastes até os céus, até o inferno serás abatida." Ou seja, uma cidade que prosperou e que agora se torna, aos seus próprios olhos, especiais dentro dos termos de Israel. Quando nós olhamos para os textos bíblicos, nós vamos compreender que não era sem motivo que os habitantes, de certa forma, se viam com um olhar superior de si mesmo. Por exemplo, quando nós lemos o texto de Mateus no capítulo de número 9, no versículo 9, o que nós vamos encontrar é o texto bíblico nos informando que ali na cidade de Cafarnaum, outrora uma pequena aldeia, agora, em função do comércio e da riqueza que circulava na cidade, ela foi uma das cidades escolhidas pelo Império Romano para se colocar uma alfândega. Os irmãos sabem que a alfândega é uma coletoria, um lugar onde se coleta impostos. Isso até o dia de hoje, se importa alguma coisa do exterior, naturalmente passa pela alfândega e isso é tributado. Você tem que pagar um certo tributo ao governo federal. Naquele tempo, o que acontecia era a coleta de impostos que ia para o Império Romano. Então, esta cidade agora de Cafarnaum é uma cidade, para aquele período, considerado grande, e assim sendo, agora ali em Cafarnaum existe uma alfândega, um ponto de coletas do Império Romano. Também, irmãos, em função do crescimento da cidade e em função da circulação de dinheiro na cidade, pareceu bem também ao governo romano colocar ali naquela cidade uma guarnição de seus soldados. Colocou um centurião com o seu grupo de comandados. O centurião era um dos graduados, por assim dizer, no exército romano. Ele era o quarto na cadeia de comando, ele tinha ao seu encargo um grupamento que girava em torno de 80 a 100 soldados. Então percebam que a cidade de Cafarnaum não é uma pequena aldeia. É uma cidade onde existem pessoas que de contínuo circulam com mercadorias, onde o dinheiro circula por meio desses comerciantes, onde se paga imposto para o Império Romano, onde existe a necessidade de um centurião e uma centúria, ou seja, um grupo de comandados por ele para que não houvesse nenhum tipo de problema advindo dessa circulação de pessoas ou desse fluxo de dinheiro que gerava na cidade. O texto bíblico vai nos dizer também, no livro de João, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 46, que existiam alguns nobres que viviam naquela cidade, alguns oficiais do rei, pessoas de posses, pessoas com uma condição financeira privilegiada. Neste texto se nos relata o momento em que um dos indivíduos nobres que estavam ligados ao palácio, ele busca o favor de Jesus em função de uma adversidade que encontra a sua vida, ou seja, o seu filho estava enfermo e ele foi ao encontro de Jesus a fim de que Jesus curasse seu filho, e os eventos nos mostram que Jesus assim o fez.
Mas, essencialmente, o texto vai nos mostrar que existiam pessoas de posses naquela cidade, pessoas ligadas ao governo. Naquele momento histórico também, o reino de Israel, basicamente, ele era dividido por 4 governadores. Na região da Galileia, onde ficava Cafarnaum, quem comandava, quem governava aquela região, era Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. E esse indivíduo que o texto de João nos informa, ele nos diz que este que morava na cidade era um dos nobres e estava ligado ao palácio naquele período. Também, irmãos, para além de todo esse grupo de pessoas que ali reside, existiam também algumas pessoas com menos posses, pessoas que ainda, de alguma forma, tinham seu ofício associado à pescaria, pessoas que ainda viviam, de alguma forma, da pesca que se tinha naquele período no Mar da Galileia. Um desses indivíduos, ou pelo menos mais de um deles, é o próprio apóstolo Pedro e seu irmão. Eles moravam também em Cafarnaum. O texto bíblico vai nos dizer, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 21, que depois que Jesus saiu da sinagoga, ele se dirigiu para a casa de Simão e de André, que posteriormente se tornaram seus apóstolos, ou 2 deles pelo menos. De tal forma, irmãos, que a cidade de Cafarnaum era uma cidade que abrigava um número grande de pessoas. Pessoas com mais condições, pessoas com menos condições. Mas o fato é, irmãos, que o texto bíblico no Evangelho de Lucas, do capítulo número 7, nos deixa claro que havia paz naquela cidade. Havia paz entre os moradores daquela cidade, que tinham, por sua maioria, descendência judaica, com aquele que era o representante maior de Roma ali, no caso, aquele centurião. O texto de Lucas vai nos dizer que numa determinada feita, este mesmo centurião que ali habitava, ele pediu que alguns dos anciões da cidade, as pessoas de mais respeito, fossem até Jesus e rogassem a Jesus em favor de um criado seu, de um indivíduo que servia na sua casa, porque ele estava enfermo e ele se compadeceu do seu servente, do seu empregado, por assim dizer, e rogou que os anciões fossem até Jesus. Quando os anciões chegam a Jesus, o discurso deles para Jesus foi um discurso pacificador. Eles chegaram para Jesus e disseram: olha, este homem que nos enviou até ti, ele é um homem bom, ele é um homem justo, ele ama a nossa nação, ele é romano, ele é um centurião do exército romano, é uma pessoa muito importante, mas mesmo assim ele ama esta nação, tanto que a sinagoga que nós temos na cidade foi ele que mandou construir. De tal forma, irmãos, que a cidade em si, a despeito do seu desnivelamento social, era uma cidade que tinha muitas possibilidades. O texto de Mateus, no capítulo de número 4, vai nos dizer que o próprio Senhor Jesus, num dado momento, deixou a sua cidade natal de Nazaré e foi também habitar na cidade de Cafarnaum. Nós encontramos no texto de Mateus 4, dizendo que Jesus, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima que ficava nos confins de Zebulon e Naftali. E Jesus passou tanto tempo ali naquela cidade, que num dado momento, o próprio evangelista, se referindo à cidade e à pessoa de Jesus, ele vai associar a cidade à pessoa de Jesus, dizendo que aquela cidade era agora a cidade de Jesus. É o que vai nos informar o texto de Mateus, no capítulo de número 9. Mas o texto, irmãos, segue dizendo que Jesus entrou em Cafarnaum. E ali naquela cidade, Jesus em muitas ocasiões vem operar muitos sinais. Cafarnaum foi uma das cidades que mais viu a ação de Deus através da pessoa de Jesus. Uma das cidades dos tempos bíblicos, ou do Novo Testamento particularmente, que mais experimentou a ação de Deus de forma miraculosa em seus moradores.
que mais tiveram experiências com a pessoa de Jesus. Por exemplo, o texto de Lucas, no capítulo de número 7, vai nos contar aquele momento em que Jesus opera um milagre na vida daquele servo do centurião que havia rogado a ele por intermédio dos anciões. O texto de Lucas, no capítulo de número 4, vai nos dizer que Jesus operou um milagre na vida da sogra do apóstolo Pedro, que diz o texto, encontrava-se enferma e foi curada pela pessoa de Jesus. O texto, para além disso, irmãos, no livro de Mateus, no capítulo de número 8, no versículo de número 16, vai nos dizer que a ação de Jesus ali era tão intensa, que cada vez que ele vinha à cidade, as pessoas o cercavam, as pessoas que tinham alguma necessidade, as pessoas que buscavam o seu favor em algum nível, as pessoas que desejavam algo dele, sabendo que ele estava na cidade, corriam ao encontro dele. E o texto de Mateus, nesse versículo, vai nos dizer que Jesus curava a todos aqueles que buscavam a sua presença, todos aqueles que precisavam, todos aqueles que necessitavam, todos aqueles que estavam doentes, estavam enfermos. O texto chega a nos dizer que Jesus curou a todos indistintamente. Imaginem uma cidade com muitas pessoas, com pessoas dos mais diversos níveis sociais, e pessoas naturalmente com as mais diversas enfermidades. Seria como se porventura Jesus chegasse hoje na cidade de Eldorado do Sul e nós levássemos até Jesus todos os enfermos da cidade. Seguramente são muitos. E naquele momento histórico, onde a medicina tinha recursos limitadíssimos, ainda era muito mais. A necessidade que havia de curas, de milagres, era muito maior do que ainda nos tempos presentes, ou nos dias de hoje, que nós ainda temos algum recurso da medicina. Naquele tempo não tinha nada. O recurso que se tinha era muito escasso e muito caro, não acessível para as pessoas comuns, para as pessoas que não tivessem uma condição social verdadeiramente privilegiada, pessoas muito prósperas. Mas Cafarnaum gozou do privilégio de poder desfrutar da ação de Deus através da pessoa de Jesus, operando diversas vezes muitos sinais e milagres naquela cidade. Naturalmente, irmãos, em se tratando de uma cidade que era vizinha de muitas outras, a notícia de que milagres aconteceram em Cafarnaum correu para todas as regiões. As cidades circunvizinhas ouviram falar da fama de Jesus. E não somente isso, mas ouviram falar também dos feitos de Jesus. Tanto que o texto de Lucas, no capítulo número 4, versículo 23, a seguir, vai nos relatar um momento em que Jesus novamente chega a Nazaré, na sua cidade natal. E quando ele chega, algumas pessoas se cercam a ele, e o pedido destas pessoas, segundo o texto, é que ele fizesse também ali, na terra natal dele, na pátria dele, todos os sinais que eles haviam ouvido que Jesus havia feito na cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum foi uma cidade muito privilegiada daquele período. Todavia, irmãos, a despeito de terem tido essa experiência tão extraordinária com o Senhor, a despeito de terem visto tantos sinais, ainda assim, num dado momento, Jesus os repreende. Porque a despeito de haver acontecido tantos sinais e milagres naquela cidade, o povo não se convertia de verdade. O povo não se arrependia. Eles viam a ação de Deus, eles recebiam através da pessoa de Jesus, eles recebiam os milagres que Jesus fazia com alegria, com gozo, com satisfação, mas os seus corações não se voltavam ao Senhor. Tanto que o texto de Mateus, no capítulo 11, no versículo 20 a seguir, vai nos dizer: então começou ele, Jesus, a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte de seus prodígios, ou não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em ti esse dom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum,
que te ergues até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela se arrependido e teria ela permanecido até os dias de hoje. De tal forma, irmãos, que a cidade de Cafarnaum foi uma cidade que nós podemos considerar como sendo privilegiada naquele momento histórico, com a visitação de Jesus, com os milagres de Jesus, com a sua localização geográfica que permitia um desenvolvimento mais intenso do comércio, que permitia que os seus moradores tivessem maiores possibilidades de prosperar. E o texto, como nós vimos, vai nos dizer que naquela cidade havia pessoas de alto nível, como aqueles indivíduos que trabalhavam no palácio, eram considerados nobres, como o centurião, que era um dos comandantes do exército romano. Mas existiam também, irmãos, ali pessoas pobres, como os pescadores. Pedro era um exemplo deste. Seu irmão André era um exemplo desse. Pessoas que não estavam ligadas ao palácio, não desfrutavam de uma relação mais profunda com Roma. Eram pessoas que viviam da pesca. Também esse texto que nós lemos, irmãos, vai nos dizer particularmente que existia ali um homem que era paralítico, um homem que não podia desfrutar de tudo aquilo que a cidade oferecia, um homem que não podia trabalhar talvez em um dos comércios da cidade, simplesmente pelo fato de que ele era um homem paralítico, um homem que a Bíblia sequer dá um nome para ele. No texto de Marcos, no capítulo de número 10, a Bíblia vai nos contar de um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, uma pessoa que tem uma enfermidade, mas que também tem um nome, que também tem um histórico de família. Ele chamava Bartimeu e o seu pai se chamava Timeu. Agora, este paralítico, ele não tem nome. Ele não é uma pessoa que poderia ser identificada. Ele não é uma pessoa que tem uma família com um nome. Ele é uma pessoa comum, uma pessoa sem identidade, uma pessoa que gozava do único privilégio que ele tinha. E o privilégio único que ele tinha era a sua própria vida. Era a existência muito limitada. Para além disso, ele não tinha mais nada. E é curioso, irmãos, que esse texto que nós lemos vai nos dizer que este homem, ele jazia em seu leito. De tal forma que ele não era uma pessoa deficiente, no sentido de ter alguns dos seus órgãos imobilizados. Bíblia enfática dizer que ele jazia no seu leito. Este verbo jazer, ele é aplicado a uma pessoa que está completamente imóvel. Uma pessoa que não pode se mexer. Uma pessoa que não tem capacidade nenhuma de seus membros. Nós diríamos hoje que este homem ele era uma pessoa tetraplégica. Uma pessoa que está em cima de um leito e que não consegue mexer nenhum dos seus órgãos. Tanto que o termo, ou o verbo aqui usado, jazia, o verbo jazer, ele é aplicado muito quando a pessoa está morta. Você já deve ter visto em algum cemitério, ou por ocasião de um acompanhamento de um ato fúnebre, que lá está na lápide escrito: aqui jaz fulano de tal, marido amoroso, aqui jaz fulano de tal, um filho querido. Por quê? Porque aquelas pessoas estão mortas. E este paralítico, o texto vai nos dizer que a situação em que ele se encontrava era como que morto em cima de uma cama. Uma pessoa que seguramente não tinha condições financeiras. Uma pessoa que seguramente não tinha bens ou posses. Uma pessoa para quem a vida não sorriu. Uma pessoa que experimentou verdadeiramente o que é viver uma vida com limitações ao extremo. Agora, irmãos, a despeito de esse homem não possuir bens materiais, de não ter sequer a capacidade de locomoção, este homem ele tinha duas coisas que eram muito importantes para ele.
Ele tinha a capacidade de ouvir e ele tinha a capacidade de se comunicar. Ele tinha a capacidade de articular palavras. E ele tinha a capacidade de entender aquilo que se falava para ele. Tanto que o texto vai nos dizer que quando Jesus opera o milagre na vida dele, Jesus, vendo a fé daqueles homens que o levaram, Jesus olha para o paralítico e fala com ele e dá uma ordem. Diz: a ti te mando, ou te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele ouve. E imediatamente ele atenta e responde à ordenança do Senhor e assim o faz. Ele tinha a capacidade de ouvir. E a capacidade de ouvir, irmãos, é algo muito importante. A capacidade de nós estarmos atentos. A capacidade de nós sabermos ouvir. Tanto que no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, o texto vai nos dizer que todo homem deve ser pronto para ouvir. Que nós devemos desenvolver essa capacidade. Nós temos que ter a capacidade de emprestar os nossos ouvidos para alguém quando necessário. Temos a capacidade de acolhermos, ainda que seja com a nossa própria audição, aqueles que talvez precisem, em algum momento, em alguma jornada de sua vida, desabafar. O texto também, no livro de Provérbios, no capítulo de número 25, no versículo 11, vai nos dizer que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Este homem tinha a capacidade de ouvir e de falar. E seguramente as palavras que saíam da boca dele, irmãos, ainda que o texto não nos revele, eram palavras que em algum nível produziam edificação. Eram palavras que em algum nível traziam de alguma forma, ou em algum momento, algum alento para alguma pessoa. Porque a despeito de este homem não ter praticamente nada do que nós, eu e você, consideramos essencial para a vida, este homem ele tinha algo muito precioso. Algo que seguramente para ele, para além de suas capacidades pessoais, era o mais precioso que ele tinha. O texto bíblico vai nos afirmar que este homem ele tinha amigos. Pessoas que quando ele necessitou o acolheram. E não era um amigo que ele tinha. O texto nos diz que ele tinha 4 amigos. Essas pessoas que o acolheram e que o levaram até o ponto em que Jesus estava, eram amigos verdadeiros. Amigos de verdade. Amigos que se aproximaram deste homem em algum momento que o texto não nos revela. Afinal de contas, o texto sequer nos revela quanto tempo ele estava assim. O texto não nos diz se foram semanas que ele ficou nessa condição, se foram meses, se foram anos. O texto, no livro de João, no capítulo de número 5, vai nos dizer que numa determinada feita, Jesus encontrou um homem junto ao tanque de Betesda que estava lá 38 anos. Mas este homem particularmente não se nos diz quanto tempo estava ali. Mas o texto nos deixa claro que ele tinha amigos, pessoas que se importavam com ele, pessoas que a única relação que poderiam desenvolver com ele estava na escuta e na fala, porque ele não tinha mais nada para além disso. De tal forma, irmãos, que nós podemos dizer que esses amigos eram verdadeiramente amigos. Se esse homem talvez fosse rico, ele pudesse granjear muitos amigos. É o que nos diz, por exemplo, Provérbios, capítulo 19, versículo 4, que diz que as riquezas granjeiam muitos amigos. Amigos que se aproximam tendo em vista o desejo de alcançar algum favor. Amigos que se aproximam na expectativa de lograr alguma vantagem sobre as nossas vidas. Amigos que se aproximam por interesse. Amigos que se aproximam com segundas intenções. Para aquele que é rico, ou para aquele que tem riquezas, ou para aquele que desfruta de uma posição talvez privilegiada na sociedade, os amigos, ou supostos amigos, são comuns. Ele tem muitos. A pessoa naturalmente adquire um vínculo de amizade extenso com muitas pessoas que se aproximam a ele por conta de desejos diversos. Mas este homem particularmente, ele não tem absolutamente nada disso. De tal forma que não resta dúvida
que estes amigos que agora o ajudam são amigos verdadeiros, amigos sinceros, amigos que buscavam essencialmente o seu bem, amigos que buscavam essencialmente fazer-lhe o bem. E em muitos textos bíblicos, irmãos, nós vamos encontrar a Bíblia enaltecendo o valor de uma amizade verdadeira, expressando que a amizade verdadeira é algo de muito valor, que cultivar-se amizades verdadeiras é algo muito precioso. Nós vamos encontrar, por exemplo, o texto de Provérbios 17, que diz: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Porque há amigos mais chegados que irmão, diz o texto bíblico. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, nós vamos encontrar que o próprio Senhor Jesus, ele enaltece o valor da amizade. E ele atribui à amizade um amor profundo e especial. Uma amizade verdadeira, uma amizade sincera. O texto de João, no capítulo de número 15, versículo 13, vai nos dizer que ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Que a expressão maior de amor que pode partir de um ser humano para com outro indivíduo está associada a um vínculo profundo e verdadeiro de amizade. A expressão profunda de amor que pode se revelar em algum momento, que foi o que a própria pessoa de Jesus, o próprio Senhor, realizou, doando a vida por seus amigos. E Jesus tinha, ao seu tempo, desenvolvido um vínculo tão profundo de amizade com os seus discípulos, que nós vamos encontrar textos, como por exemplo esse de João 15, onde Jesus vai dizer: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Percebam que o próprio Senhor Jesus reconhecia, irmãos, o valor de uma amizade verdadeira, tanto que ele mesmo construiu vínculos de amizade com os seus discípulos. Agora, irmãos, o texto de Jó, no capítulo de número 6, no versículo 14, vai nos dizer algo importante, que está associado a esse texto que nós fizemos leitura. O texto vai nos dizer que ao que está aflito deveria o amigo mostrar compaixão, ainda que deixasse o temor do Todo-Poderoso. O texto de Jó vai nos dizer que se o amigo de fato é amigo, que se o amigo é um amigo verdadeiro, que se o amigo é um amigo real e não um amigo por interesses, não um amigo com interesses diversos ou difusos, então ele deve sim expressar compaixão. Ele deve ter compaixão por aqueles que ele considera amigo. Quando nós olhamos para este texto de Marcos, o que nós vamos encontrar é isto: a expressão de uma amizade verdadeira. Porque aqueles 4 indivíduos que levaram aquele homem até a presença de Jesus, o fizeram única e exclusivamente porque tiveram compaixão dele, tiveram misericórdia dele. Reconheceram que a situação que ele se encontrava era uma situação de tristeza, era uma situação de angústia, era uma situação de aflição, era uma situação que seguramente trazia tristeza para o coração daquele homem. E ainda, irmãos, que o texto bíblico não nos revele de forma clara, nós podemos imaginar que se aquele homem um dia foi um homem de fé, ele já havia perdido a fé. Porque percebam que quando Jesus ele vai operar um milagre na vida daquele homem, o texto não diz que ele operou porque aquele homem tinha fé, porque aquele paralítico era um homem de fé. Mas o texto vai nos deixar claro que o milagre aconteceu porque os seus amigos eram pessoas de fé. O texto de Marcos, no capítulo de número 2, versículo 5, vai nos dizer isto: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. De tal forma, irmãos, que se aquele homem um dia acreditou em Deus, do Deus que os seus pais conheciam, do Deus que se expressava por sua religião, nos parece que neste momento ele não tem mais essa fé. Nos parece que neste momento ele não consegue mais
acreditar que seria possível algo acontecer. Mas percebam que o livro de Jó, nesse versículo que nós lemos, o 6,14, vai nos dizer que se existe uma amizade verdadeira, essa amizade tem que transcender a fé. Se existe uma amizade verdadeira, essa amizade, ela tem que ser expressa por atos de compaixão, ainda que este que é o nosso amigo deixe de seguir o Todo-Poderoso, deixe de acreditar em Deus. E isto, irmãos, infelizmente é uma verdade que não acontece no tempo presente. No tempo presente o que nós vemos é que muitas vezes pessoas que fazem parte do nosso convívio social e pessoas que a priori nós consideramos amigos ou que nos veem como seus amigos, pessoas que muitas vezes fazem parte de nossa vida em um determinado momento e que por algum infortúnio da vida acabam se afastando de Deus, são afastadas também da amizade. Quando alguém deixa de servir a Deus, parece que essa pessoa deixa naturalmente, automaticamente de ser amigo. O texto de Jó vai nos dizer que a amizade verdadeira, ela deve ser mantida, ainda que esta pessoa não sirva mais o Senhor. Mas para nós, que vivemos no tempo presente, no século 21, isso não é uma realidade. Parece que a pessoa, quando erra, quando peca, quando se desvia, quando se afasta, quando se perde, ou quando perde o temor do Senhor, ela se torna uma pessoa repulsiva. E a amizade que um dia existiu já não existe mais, é rompida no momento em que ela deixa de servir a Deus. Ora, isso implica dizer que a amizade nunca foi verdadeira. Porque se a amizade é verdadeira, ela transcende tudo isso. Deveríamos, a priori, buscar sempre o bem daqueles que nós consideramos amigos e que de fato o são, ainda que estes amigos deixem o temor do Todo-Poderoso. É o que Jó vai estar dizendo. E talvez a situação daquele paralítico fosse justamente esta. Talvez depois de muitos anos de sofrimento, de muitos anos de tristeza, de muitos anos angustiado, aflito, vendo o mundo do mesmo prisma, vendo sempre as mesmas coisas, não vendo mudanças na sua vida, talvez sabendo que naquele lugar existia um homem que fazia milagres, mas que ninguém lembrava dele. Afinal de contas, ele era um paralítico. Quem se importa com um paralítico? Quem para acolher um paralítico? Quem se preocupa com um paralítico? Somente aquele que é amigo verdadeiro. Se esse homem perdeu a fé, ou se um dia ele teve, o texto não nos deixa claro. Mas o que nos parece é que neste momento ele não tem. Mas mesmo sem fé, ele continuou tendo amigos. Às vezes, irmãos, para se estabelecer vínculos de amizade não é necessário muita coisa, irmãos. Este homem não tinha nada. Ele tinha capacidade de ouvir e de falar. E às vezes é só isso que basta, irmãos. Às vezes, para que laços de amizades verdadeiros eles venham surgir, a única coisa que nós devemos fazer é aprender a ouvir. A única coisa que nós devemos fazer é ter uma palavra para ser ministrada sobre a vida de alguma pessoa num tempo oportuno. É de nós sabermos falar aquilo que a pessoa precisa ouvir. É de nós sabermos ser bons ouvintes e termos uma palavra de Deus em nossos lábios que possam produzir edificação na vida daqueles que nos ouvem. O paralítico só tinha isto. E mesmo com tão pouco à luz dos nossos olhos, ele conseguiu granjear 4 amigos verdadeiros. Estes amigos, irmãos, que este homem tinha, eles não receberam também um nome. Na verdade, a Bíblia não nos informa se eles tinham algum grau de parentesco, se eram todos homens. A Bíblia não nos dá nenhum detalhe da vida deles. Mas a atitude deles vai nos mostrar algumas características que seguramente são apreciáveis para aqueles que de fato são amigos verdadeiros. O texto bíblico vai nos mostrar que primeiramente estes homens, eles tinham que vencer
alguns obstáculos para conseguir ajudar o seu amigo. Eles tinham que vencer algumas barreiras para conseguir serem ou servirem de instrumentos ou um canal de bênção para a vida de seus amigos. Para além de eles terem compaixão por seu amigo, eles tinham que ter perseverança. O texto bíblico vai nos dizer que quando eles intentaram levar o seu amigo até Jesus, eles não conseguiram chegar. Porque aonde Jesus estava se reunia um número muito grande de pessoas, o acesso até a pessoa de Jesus estava impedido. Eles não conseguiram passar pelo meio da multidão, afinal de contas a multidão está interessada também em ouvir Jesus. E não está interessada com o próximo, ainda que o próximo seja necessitado. Quem de fato se importa com aquele que está necessitado é aquele que de fato é seu amigo. Mas a multidão de pessoas que se encontram na volta de Jesus e que tem simplesmente interesses diversos, eles não estão se importando com mais ninguém. Estes homens seguramente tentaram atravessar o meio daquela multidão para tentar levar o seu amigo até a presença de Jesus. Mas o texto nos deixa claro que isso não foi possível. Talvez eles pudessem ter desanimado nesse momento. Bom, nós bem que tentamos, nós fizemos a nossa parte. Tu vê, fulano, nós queremos te levar até Jesus, mas tu percebe que nós tentamos e não conseguimos. Vamos fazer assim, vamos voltar para casa, a gente te leva de volta para casa, quem sabe num outro momento, quem sabe numa outra possibilidade, quem sabe a gente pega um dia Jesus passando lá na frente da tua casa e a gente aproveita esse momento. Eles poderiam ter desistido, irmãos, porque afinal de contas a barreira era grande. Afinal de contas, vencer a multidão era algo que se mostrou impossível. Mas o texto nos deixa claro que eles não se deram por vencidos. Eles perseveraram, afinal de contas, eles estão buscando o bem de um amigo verdadeiro. Afinal de contas, o vínculo que eles tinham com aquele indivíduo que estava ali prostrado e jazia em cima daquela cama, não era um vínculo superficial. Não era uma amizade falsa. Era uma amizade verdadeira. E as amizades verdadeiras, irmãos, elas têm vínculos mais profundos. Estes homens, primeiramente, eles foram muito perseverantes. Eles perseveraram no intuito de levar este homem até a presença de Jesus. Uma vez que eles se viram impedidos de chegar até Jesus, atravessando a multidão, eles tiveram uma outra ideia. Eles desenvolveram uma outra estratégia. Eles pensaram o seguinte: vamos subir pelo telhado. Vamos levar ele lá para cima da casa. E lá em cima da casa, a gente abre o telhado e desce ele numa maca. A Bíblia diz que eles fizeram isso, irmãos. Eles levaram aquele homem até o telhado. Agora, como eles chegaram no telhado, talvez tivesse acesso a uma escada. Provavelmente. Porque quando nós pensamos em telhado, irmãos, pros textos bíblicos, nós não devemos pensar com a nossa mente do tempo atual. Hoje em dia, naturalmente, um telhado está ali coberto por telhas francesas. Só que a telha francesa foi aparecer no ano de 1841 na França. A telha francesa é um invento da modernidade. Naquele tempo, os telhados das casas não eram feitos assim. Eles eram feitos de maneira a comportar pessoas sobre eles. Era natural para o povo judeu, daquele período, construir a sua casa e na parte de cima estruturá-la de tal forma que ela fosse resistente o suficiente para que as pessoas usassem aquela parte de cima como um cômodo da casa ao ar livre. De tal forma que os telhados naquele período, eles eram erigidos com vigas de madeira grande, sobre as quais se colocavam vigas mais finas, e sobre isto tudo eles faziam uma mistura de barro com feno, para que se compactasse em cima daquilo e resistisse à chuva, resistisse às intempéries. De tal forma que quando nós pensamos na abertura de um telhado, não pense que eles subiram lá em cima e tiraram 2 ou 3 telhas, não foi assim. Alguns textos bíblicos vamos deixar claro que o uso do telhado
pelo povo daquele período era algo bem normal. O texto, por exemplo, de Atos, no capítulo 10, no versículo 9, vai nos dizer que o próprio apóstolo Pedro, numa determinada feita, estando numa determinada casa, ele subiu para cima do telhado, ou do terraço, como eles chamavam, a fim de ali ter um momento de privacidade e poder orar a Deus. Quando nós olhamos para o texto de Mateus 24:17, o próprio Senhor Jesus vai dizer: quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Se nós não entendemos como os telhados eram feitos, parece que tinha alguém em cima da casa fazendo não sei o que. Mas não, eles usavam aquela parte de cima da casa como um cômodo, uma extensão da casa ao ar livre. Tanto que em Deuteronômio 22:8 existe uma instrução para que quando se fizesse uma casa nova, se fizesse ao redor do terraço que era construído um parapeito, uma barreira, algo que evitasse que as pessoas acidentalmente caíssem de cima da casa. Então, quando nós pensamos, irmãos, as casas do Novo Testamento, a formatação delas seria mais ou menos esta: uma casa construída com um terraço acessível na parte de cima. De tal forma, irmãos, que quando nós pensamos neste evento particular, nós devemos pensar no esforço daqueles homens. Eles subiram para cima da casa. Eles tiveram que levar aquele homem para cima. Como? Não sei, talvez com cordas. Porque também eles tiveram que descer o homem, e possivelmente fizeram com cordas. Quando chegaram sobre o telhado, eles tinham que romper aquela estrutura do telhado, que foi feita para segurar chuva, que foi feita para isolar. Eles tiveram que abrir aquilo tudo, tirar aquele barro compactado, abrir as vigas que ali estavam para ter acesso ao meio da sala onde Jesus estava. O serviço deles não foi algo simples. O trabalho deles requereu da parte deles um esforço muito grande. Para além disso, uma vez que o milagre tivesse acontecido, eles deveriam voltar lá e fechar o telhado da casa. Afinal de contas, o texto nos dá a entender que Jesus neste momento está na casa do apóstolo Pedro. Não se deixaria o telhado da casa do apóstolo Pedro descoberto. Para além de abrir, depois tem que se fechar. De tal forma que o esforço daqueles homens foi um esforço muito grande, no intuito de ajudar o seu amigo. O desejo deles era ajudar o seu amigo. De tal forma que para eles não existia impedimento. Se eu tenho que me esforçar, se eu tenho que fazer algo que vai me trazer de alguma forma um cansaço físico, vai me tirar da zona de conforto, mas se esse algo é para ajudar o meu amigo, então eu devo fazê-lo. Porque esta é a postura de um amigo verdadeiro. Amigo verdadeiro é aquele que está disposto a se esforçar para nos ajudar quando for possível. Quando houver a possibilidade ou quando houver necessidade. Um amigo verdadeiro não recua diante do esforço. O amigo verdadeiro não recua diante de uma adversidade. Agora, irmãos, o texto vai nos informar também, como eu já citei anteriormente, que à medida em que eles desceram aquele homem lá no meio da sala, Jesus, diz o texto, vendo a fé deles, disse para o paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus vendo a fé daqueles homens. Aqueles homens eram amigos verdadeiros que tiveram misericórdia. Aqueles homens eram amigos verdadeiros que para ajudar o seu amigo eles perseveraram. Aqueles homens eram amigos verdadeiros que para ajudar o seu amigo eles se esforçaram. E aqueles homens, irmãos, acima de tudo, eles eram homens de fé. Eram pessoas que acreditavam no milagre. Eram pessoas que sabiam que se o amigo deles fosse visto por Jesus, o milagre ia acontecer. Sabiam que se eles levassem aquele amigo naquela condição e o apresentassem à pessoa de Jesus, seguramente Jesus faria alguma coisa. Até aquele momento, eles já tinham visto muitos sinais. Até aquele momento, Jesus já havia feito sinais que nós consideraríamos ao nosso tempo extraordinário. Mas eles não tinham visto algo dessa monta. Mas eles criam que se eles
fizessem a parte deles para levar este homem à presença de Jesus, então Jesus faria o milagre. A Bíblia diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse para o paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Alguns dos escribas, os copistas da lei, que naquele período eram considerados pessoas cultas, eles vendo o que Jesus falou para aquele homem: perdoados são os teus pecados, eles murmuraram, dizendo: mas quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo o intento do coração deles, diz o texto, ele vira-se para aquele homem e diz: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando o leite, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e todos glorificavam a Deus. O resultado, irmãos, do esforço, da misericórdia, da perseverança, da fé daqueles amigos, produziu o efeito esperado na vida daquele paralítico. Aquele paralítico só recebeu a cura porque ele tinha amigos verdadeiros. Se ele não tivesse cultivado amizades verdadeiras ao longo de sua vida, ele estaria condenado a ser um indivíduo paralítico pelo resto de sua existência. Mas ele tinha amigos verdadeiros. A resultante do trabalho desses amigos, do esforço, da dedicação, do comprometimento desses amigos, foi para além da cura. Aquele homem recebeu a cura e recebeu também a salvação. Algumas pessoas que viram aquela cena toda disseram: nunca tal vimos. Talvez eles estivessem se referindo ao milagre, porque de fato eles não tinham visto algo desta monta, desta grandeza. Mas talvez, irmãos, eles estivessem se referindo ao ato daqueles amigos. Talvez eles, vendo o esforço daqueles amigos, a dedicação, o comprometimento, a profundidade da amizade deles, eles possam ter olhado e dito: nunca vimos tal assim. Nunca vimos amigos tão valorosos, amigos tão verdadeiros, amigos tão dedicados, amigos tão sinceros. De tal forma, irmãos, que eu gostaria que você se lembrasse sempre do valor de uma amizade verdadeira. Seguramente, quando esses homens saíram dali e encontraram seu amigo, eles devem ter dito: valeu a pena. Sempre vale a pena, irmãos. Quando nós construímos amizades verdadeiras, quando nós somos cercados por pessoas verdadeiras, sempre vai valer a pena. Todo esforço vai valer a pena. Toda dedicação vai valer a pena. Todos os atos de misericórdia vão valer a pena. Tudo aquilo que nós pudermos fazer a bem de nossos amigos, no final, tenha certeza, vai valer a pena. Glória a Deus. Que possamos desenvolver a cada dia mais, irmãos, vínculos verdadeiros de amizade. Que possamos a cada dia mais experimentar esta graça que provém de Deus, que é podermos construir vínculos de amizades verdadeiros.